Que a, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, todos os que acompanham o nosso estudo da Palavra de Deus através de nossos vídeos, nosso canal, e também através para aqueles que ainda chegarão a acompanhar, pois nosso intento é compartilhar com os irmãos, com todos aqueles que se interessam pela Palavra de Deus, aquilo que de Deus nós temos aprendido. Eu gostaria de ler aqui, e se você quiser também, apenas como base para começarmos o nosso vídeo de hoje, um vídeo onde eu quero dizer que a igreja não é o Israel de Deus, porque isso tem sido ensinado durante muitos e muitos anos, e até mesmo entre os evangélicos, muita gente acredita nisso. Então, eu gostaria aqui de ler com vocês Apocalipse 12, de 1 a 6, e depois dos versos 13 até o 17, ok? Está escrito assim, ó: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto. O dragão perseguiu a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os irmãos que acompanham nossos estudos já há algum tempo no nosso canal sabem que eu tenho um estudo completo sobre o livro de Apocalipse. E já expliquei bem o que está em Apocalipse 12. Muitos intérpretes querem dizer que o filho varão é Jesus e que a mulher é Israel, o que nós vemos completamente ser um engano que tem feito com que muitos interpretem errado a palavra de Deus. A mulher, só para relembrar aqui, vocês podem procurar em vídeos passados sobre Apocalipse 12, nós temos aí, que a mulher vestida do sol é a igreja visível. O filho varão é a igreja que será arrebatada. E o dragão, todos sabem que é Satanás. Nós vamos tentar mostrar para vocês algumas coisas para chegarmos ao título que eu disse seria ensinado hoje, não é? Que Israel, ou melhor, que a igreja não é o Israel de Deus. Em Apocalipse 13, João deixa claro que o dragão, Satanás, é o poder real e o anticristo é a sua marionete. E ele explica assim: e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, quer dizer, o anticristo. E todos no mundo adoraram, todos, tá? E adoraram todos no mundo. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versos 3 a 4 e depois o verso 8. Esse período de grande tribulação, como é chamado, será o período mais horrível que a terra já experimentou ou experimentará. Dê uma olhadinha em Mateus capítulo 24, versículo 21.
os flagelos do nazismo e do comunismo e o terror indescritível e a devastação que numerosas ditaduras malignas, eu disse malignas, com seus campos de extermínio trouxeram à Terra, parecerão pequenos em comparação com o que haverá na grande tribulação. A descrição do dragão com 7 cabeças e 10 chifres apresentadas quando eu li, não é? Quando eu li Apocalipse 12, é bastante instrutiva. Em Daniel 7:7, meus amados, também encontramos um animal com 10 chifres. E somos informados que ele representa o 4º império mundial, que foi Roma. O versículo 24 declara que os 10 chifres são os 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Mesmo reino. Esses são os mesmos 10 reis encontrados em Daniel capítulo 2 e representados pelos 10 dedos do pé da imagem. Você deve se lembrar bem desta passagem. Já que eles não reinaram, é uma conclusão a que podemos chegar, não reinaram sobre o antigo Império Romano, eles devem estar envolvidos em sua versão reavivada, no que nós veremos aí pela frente. É especificamente nos dias desses reis que Cristo voltará à terra para destruir o anticristo e o seu império. E assim Cristo, logo após, estabelecerá o seu reino milenar no trono de Davi. A palavra de Deus vai se cumprir como sempre se cumpre. A palavra de Deus, ela está mais firmada do que os próprios céus. Em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, nós encontramos essa besta novamente. Ela aparece lá outra vez. E aqui ela está descrita mais completamente como tendo 7 cabeças e também 7 chifres. Essa besta, como nós vamos continuar vendo em nossos estudos, representa tanto o anticristo quanto o seu império, sobre o qual ele reinará. O seu poder, somos informados em Daniel, capítulo 8, versículo 24, não é poder dele próprio. O seu poder, o poder do anticristo, vem de Satanás. E de acordo com Apocalipse 13:2, você pode até abrir a sua Bíblia aí e dar uma conferida, viu? Esse fato é reforçado, meus amados, pela semelhança na descrição do dragão, que é Satanás, e também na descrição da besta, ambos com 7 cabeças e 10 chifres. E essa semelhança impressionante nos diz que o anticristo e o seu reino serão controlados e movidos por Satanás. Em tudo isso nós poderemos encontrar um papel estratégico de Israel. Quando nós voltamos a Apocalipse 12, nós vemos que o dragão fracassou em destruir o filho varão, porque o filho varão é a igreja, é um símbolo para a igreja que será arrebatada. E Satanás não conseguirá nada contra a igreja, porque o próprio Jesus disse que os poderes do inferno não prevaleceriam, as autoridades do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. É a igreja que será arrebatada. Satanás jamais poderá impedir o arrebatamento da igreja. E nós notamos que houve no decorrer da história
um elemento inconfundivelmente diabólico na perseguição dos judeus em todo o mundo. Nós vemos sempre Satanás por trás da perseguição ao povo terreno de Deus. Não há dúvida de que Satanás tentou inspirar os inimigos de Israel e destruí-lo para que Jesus, o Messias, não pudesse vir ao mundo. Nós podemos ver isso. Agora, bem no coração, bem dentro mesmo, eu não posso dizer melhor, no coração da maioria das profecias da Bíblia, jaz a verdade que os judeus, por causa de seu relacionamento físico com o Messias, seriam preservados até os últimos dias e trazidos de volta à sua terra, Israel. Infelizmente, amados, apesar da preservação de Israel até hoje, os profetas a uma só voz avisaram que o tempo de maior sofrimento para os judeus no mundo está todo no futuro. Esse tempo de maior sofrimento para os judeus se encontra no futuro, ainda no futuro. Será ainda pior. Se você puder imaginar algo pior do que o que aconteceu no Holocausto, pode ter certeza disso. Será ainda pior que o Holocausto na Alemanha nazista. Será o que a Bíblia chama de tempo de angústia para Jacó, conforme está em Jeremias capítulo 30, verso 7. E disso tudo nós sabemos que apenas um remanescente sobreviverá. Apocalipse 12 apresenta um quadro de como Deus preservará o remanescente, não é? Por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio. E Daniel 7:25 fala desse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como o período em que o anticristo controla o mundo. Satanás realmente estará no controle nesse tempo, pois é aquele que dá a essa besta, não uma besta humana, eu creio que você já tenha consciência disso, né? O anticristo é mostrado como uma besta. Você sabe que a besta é um símbolo para o anticristo. Satanás dá a ele o seu poder. Agora, suponha que Satanás tivesse conseguido exterminar os judeus. Suponha. Deus não poderia, é uma pergunta agora que eu gostaria de fazer a você, não poderia ter começado de novo com outro povo? Não poderia? Deus pode tudo. E eu digo, como resposta a esta pergunta, que não, isso seria impossível. As forças das trevas teriam permanecido no controle dessa terra. Deus havia se comprometido a trazer o Messias ao mundo através dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, através da tribo de Judá e especificamente da linhagem do rei Davi. Os profetas haviam declarado que assim seria. Se essas profecias não se cumprissem, Deus seria visto como um mentiroso, e isso é algo que ele não pode ser, ele não pode mentir jamais, ele não é homem para que minta, e além disso, seria provado que Deus havia perdido o controle da história e do seu universo, o que é impossível. Pode ter certeza que, por pior que pareça que o mundo está, você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo
que acontece em nossa história, na história do planeta Terra e de todo o universo que ele criou. Pode ter certeza, Deus está no controle. Satanás, se Deus tivesse perdido o controle, teria sido o vencedor, o grande vencedor por abandono. Porque nós entenderíamos que Deus teria abandonado o mundo. Não é de admirar, amados do Senhor, que os judeus têm sido perseguidos e tentativas têm sido feitas para aniquilá-los, não só por Hitler, mas em outras ocasiões na história também. O profeta Zacarias disse que no fim dos tempos, Jerusalém seria uma pedra pesada para todas as nações. Mas também em Ezequiel 37, o Senhor diz que todas as nações saberão que Ele é o Senhor que santifica Israel. Santifica a Israel. Agora, eu acho que você vai concordar comigo que não é preciso muito discernimento para reconhecer em eventos passados e presentes o fato de que Satanás ainda está determinado a destruir Israel. E nos resta mais uma pergunta. Por quê? Por quê? Que adiantaria agora, depois de Cristo ter vindo e ter derrotado Satanás na cruz? Aqui, nós descobrimos uma das muitas razões por que não se pode, como está se tornando cada vez mais popular, não se pode declarar que Deus abandonou Israel e que a igreja tomou o lugar de Israel. Não. A igreja é um povo, Israel é outro povo. Há séculos, a igreja católica e muitas evangélicas vêm dizendo que a igreja substituiu Israel, que a igreja é o Israel de Deus. Não é verdade. É necessário que Israel sobreviva. E eu pergunto, eu gosto de sempre falar assim através de perguntas, de questionamentos, porque isso me leva a pensar, a raciocinar. Cristo está voltando, não está? Jesus não está voltando? Não sabemos que a qualquer momento? Essa foi a sua clara promessa e é assunto dos nossos estudos. A iminência do arrebatamento da igreja e a proximidade da volta de Cristo para restaurar o reino a Israel. Agora, outra pergunta. Mas, se Deus está terminado com Israel, qual seria o motivo do retorno de Cristo à terra? Qual seria o motivo? Qual seria a razão? Para quê? Qual a finalidade? Ele, o Senhor, prometeu levar a igreja desse mundo para o céu. Então, qual seria outro interesse em Cristo nesse mundo se Israel não fosse mais parte das profecias? É lógico, é claro, é evidente que Cristo está vindo para confrontar e destruir o anticristo. Mas por quê? Por quê? Ele vem para destruir o reino do anticristo e instalar o seu próprio reino milenar. Agora, onde ficará o seu trono?
Nova York, Washington, Londres, Paris, Berlim, Moscou? Onde? É evidente que não. Está claro que não. Será em Jerusalém, onde ele reinará no trono de seu pai Davi sobre o povo de Israel. O povo judeu espalhado por toda a terra precisa ter sobrevivido como uma unidade étnica identificável e precisa estar reunido na terra prometida quando o Messias voltar. Não pode ser de outro modo, não pode ser de outra maneira. Não pode. Os profetas declararam isso de maneira inequívoca e repetidamente. A sobrevivência dos judeus como um grupo nacional e étnico, trazido de volta à sua terra nos últimos dias, é absolutamente essencial para a segunda vinda de Cristo. E assim será, pode ter certeza. O diabo pode bater com a cabeça em tudo que é poste que encontrar, mas ele não vai poder impedir ou fazer com que isso aconteça de maneira diferente ou não aconteça. Vai ser assim. Os judeus têm sido preservados como Deus prometeu. Hitler falhou em sua, entre aspas, solução final para o problema judeu. Entre aspas, essa frase. Os árabes têm tentado e têm falhado repetidamente em suas tentativas de eliminar Israel. As tentativas continuarão, com certeza, pois se Satanás puder ter êxito em destruir os judeus, ele terá alcançado, no mínimo, um empate com Deus. As principais profecias da Bíblia, todas referentes, meus amados, a Israel de volta na sua terra, quando o Messias voltar, não poderiam ser cumpridas se Satanás destruísse o povo judeu. Seria provado que Deus era um mentiroso. É até difícil de usar essa palavra com relação a Deus, porque ele é a verdade. Mas se Israel fosse destruído, Deus seria uma mentira. E um mentiroso que perdeu o controle de seu universo. Então, o cumprimento das profecias referentes a Israel é decisivo para Deus na sua batalha contra Satanás. Apesar, queridos irmãos, da nitidez das profecias que tenho mencionado ao longo de nossos estudos, há um movimento crescente até entre evangélicos hoje em dia, que tenta negar, tenta negar uma coisa que a Bíblia não nega, tenta negar que Israel ainda tenha papel a cumprir nas profecias. Sim, admite-se. Os judeus podem vir a Cristo pela salvação e tornar-se parte da igreja. Eles deixam de ser judeus e passam a ser igreja, tal como qualquer gentio. Mas, como uma nação, como nação constituída, eles não têm mais lugar no programa de Deus. Eles foram rejeitados e eliminados porque crucificaram seu Messias. Opa, pastor, você está se desdizendo? Não, eu não estou me desdizendo.
Eu estou dizendo que é desta forma que eu acabei de falar que essa teoria diabólica de que a igreja substituiu Israel tem ensinado. E os membros, principalmente os novos convertidos, estão aprendendo assim. De acordo com esse raciocínio, e eu volto de raciocínio diabólico, não há significado qualquer para o fato da nação de Israel existir novamente em sua própria terra. Tanto é que vocês veem, querendo que eles entreguem terra para os palestinos o tempo inteiro, as outras nações forçando, mas não, ninguém consegue, ninguém mais consegue. Todas as nações, está no tempo de todas as nações saberem que o Senhor é Deus que santifica Israel. Os judeus no mundo todo estão se reunindo em números inéditos, reunindo para voltar. Isso nos priva de uma importante evidência verificável da existência de Deus e da Bíblia ser a sua palavra. Isso que eu quero dizer é o fato de se Israel não voltar, se as profecias concernentes a Israel não se cumprirem. Aí nós vamos perguntar, será que Deus existe? Será que a Bíblia é a sua palavra mesmo? Porque tantas profecias sem se cumprirem? Não. As demais consequências, se essa teoria fosse verdade, seriam igualmente devastadoras. Milhares de versículos deveriam ser arrancados da palavra de Deus se a igreja tivesse substituído o povo de Israel. Espiritualizar, tem muita gente que adora isso. Uma pessoa maravilhosamente em conhecimento, um filósofo notável, foi Agostinho de Hipona, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, dos maiores teólogos que já pisou a terra. Ele tinha o defeito, coloca entre aspas, de espiritualizar tudo ele queria espiritualizar. E assim a gente também encontra hoje muita gente espiritualizando as profecias a respeito de Israel, numa tentativa de fazer com que se apliquem à igreja. Mas essa tentativa, aplicar à igreja profecias concernentes a Israel, não melhora o caso, porque tira das escrituras a sua aplicação literal, e com ela tira a sua força. Quase toda profecia a respeito da segunda vinda de Cristo está diretamente ligada a Israel. E a Israel que eu estou falando como nação, e a terra em que deve habitar Israel quando seu Messias voltar. Os anjos, disseram que Jesus iria voltar no Monte das Oliveiras. Quando e por quê? Voltar no Monte das Oliveiras? Quando e por quê? Certamente não no arrebatamento. Ele não vai lá para levar a sua noiva, que é composta dos redimidos de toda a nação, espalhados de toda a nação, redimidos de toda a nação, que estão espalhados por todo o mundo, por toda a terra. A igreja é um corpo que está em todos os países do mundo. E ela vai ser arrebatada. Agora, não para o Monte das Oliveiras. Nem o Monte das Oliveiras e nem o território de Israel tem qualquer significado especial para a igreja. Hoje se vê um número todo cristão que pode, até eu gostaria de ir lá, que pode, vai a Israel, visitar os lugares onde nosso Senhor pisou. Mas isso
não tem nenhum sentido especial para a igreja. Nem Israel, nem o Monte das Oliveiras, que está em Israel. Eu estou até aqui falando de um pleonasmo, não é? Se eu falo do Monte das Oliveiras, ele está em Israel, de frente de Jerusalém, que também está em Israel. Nem Israel, nem Jerusalém, nem nada daquilo ali tem um sentido, uma importância totalmente especial ou única para a igreja do Senhor, porque a igreja não vai morar ali. A igreja é o povo celestial de Deus. Ele não vai levar para lá a sua igreja, que é composta dos salvos de todas as nações. Eu gosto de repetir isso, que estão espalhados por toda a face da terra. Cristo não teria razão nenhuma de voltar a Israel, a não ser que seu povo estivesse lá e ele pretendesse ocupar o trono de Davi e reinar sobre eles a partir de Jerusalém. Então, estou falando de Israel e não da igreja. Agora, que ele faria isso, foi declarado repetidamente pelos profetas como uma promessa solene de Deus. Essas profecias devem e vão ser cumpridas na sua totalidade quando da segunda vinda do Senhor Jesus. E não tem nada a ver com o arrebatamento. Preste atenção nisso. Eu vou repetir para você gravar. Não tem nada a ver com o arrebatamento. E será, eu pergunto, que a terra de Israel tem alguma importância? Irmãos, aqueles que insistem que a igreja substituiu Israel sempre argumentam que não há referências no Novo Testamento a Israel restaurado em sua terra e que, portanto, tais promessas do Velho Testamento não são mais válidas. Opa, quantas e quantas vezes eu tenho ouvido isso? Agora, essa afirmação não pode ser e não é verdadeira. Quando ele disse a Maria que ela daria à luz o Messias, o anjo Gabriel declarou explicitamente que ele, Jesus, reinaria sobre o trono de seu pai Davi. Aqui está uma referência no Novo Testamento, reparou? Uma referência a Israel restaurado em sua terra e a reafirmação da promessa feita a Davi a respeito do reino messiânico. Outras referências do Novo Testamento, se você quiser, pegue um papel aí, um lápis, uma caneta e quiser anotar, que eu não vou ler aqui as referências por motivo de tempo, não é? Outras referências do Novo Testamento ao futuro de Israel em sua terra dizem respeito a Armagedon. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 16, verso 16. Apocalipse, capítulo 19, versos 17 até o 21. E o resgate de Israel por Cristo. Além disso, Cristo Jesus, nosso Senhor, Redentor e Salvador, nosso Mestre, que é reconhecido como o Rei de Israel pelos seus discípulos. Veja João 1, capítulo 1, verso 49, e João 12, verso 13. Prometeu aos 12 apóstolos que eles reinariam com ele, Jesus, sobre as 12 tribos de Israel,
confira em Mateus 19, 28, confira em Apocalipse 20, verso 4 e outras referências, procure aí na sua Bíblia. Obviamente, a terra de Israel. Não precisa ser nada inteligente para perceber isso, né? A mensagem dos anjos na ascensão de Cristo, a que eu me referi, foi outra referência no Novo Testamento, outra referência à terra de Israel. Eles declararam que seria no Monte das Oliveiras, logo ao lado, de frente de Jerusalém, que ele retornaria. E essa afirmação foi uma reafirmação do que disse Zacarias no capítulo 14, versículo 4. Veja lá, confira, não apenas fique ouvindo ou assistindo, confira nas Escrituras Sagradas, não é? Zacarias 14, uma reafirmação que é sobre toda a terra de Israel. Ainda mais, promessas como Jeremias 31, dos versos 35 a 37, que eu já tenho citado anteriormente, mal precisam ser reafirmadas. Elas não precisam ser reafirmadas, elas já existem e se cumprirão. Por que Jesus volta à terra de Israel? Certamente não é porque a igreja habita nessa terra. Ele vem para resgatar Israel em Armagedon. Para que esse seja o caso, o antigo povo de Deus deve estar restabelecido ali. Concorda comigo? Só pode se cumprir se o povo estiver lá. Então o povo tem que voltar. E o povo vai voltar. O povo está voltando. Ele vem, o Senhor Jesus, para resgatar Israel em Armagedon. Para que isso aconteça, estou repetindo, estou frisando, para você não esquecer. O povo tem que estar lá. Então, como alguém se atreve a dizer que a presença nacional de Israel em sua terra não significa nada? Como pensam em tirar a terra e dar a outros? Como pensam? Você acha que de alguma forma, seja lá qual for, os árabes vão conseguir tomar a terra de Israel? Você acha que os palestinos ou as outras nações vão conseguir impedir que a palavra de Deus se cumpra? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que um Israel incrédulo, eu disse incrédulo, deve estar na terra. Conversando com alguns amigos que eu tenho lá, da Universidade Hebraica de Jerusalém, eles diziam, eu quando perguntei sobre a que eles atribuíam as vitórias constantes de Israel, a resposta deles para mim foi que Israel vence por força de seu próprio braço, seu próprio poder, da sua própria força bélica. Ou seja, Israel continua sendo um povo incrédulo. Mas eu digo uma coisa, Israel está de volta em sua terra em incredulidade. Mas é exatamente esse que a Bíblia disse que seria o caso. Israel como um todo não acreditará em seu Messias até que o veja chegar em poder e glória para resgatá-lo. Nesse momento, exatamente nesse momento,
Aqueles que rejeitaram a Cristo olharão para ele a quem crucificaram e crerão nele. Dá uma olhadinha lá, se você acredita na Bíblia, em Zacarias capítulo 12, verso 10. E se quiser melhorar mais ainda, leia capítulo 12, 13 e 14 de Zacarias. Leia devagar, vai saboreando, vai meditando, vai orando. Na dúvida, pergunte ao Espírito de Deus, ele vai te esclarecer. Eu tenho certeza que vai. Esse evento, irmãos, também cumprirá duas profecias do Novo Testamento. Uma proferida por Cristo e a outra através do apóstolo Paulo. As profecias são: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Com certeza o Senhor não estava se referindo à igreja. E todo Israel será salvo. É o dito do apóstolo Paulo em Romanos 11, 26. Há aqueles, tanto judeus como evangélicos, que argumentam contra a presença de Israel em sua terra por um ponto de vista um pouco diferente. Embora admitam que Deus fará os judeus retornar à sua terra algum dia, eles insistem que esse retorno a Israel não pode acontecer até que o Messias tenha vindo. E não é preciso pensar muito para perceber como essa opinião simplesmente não pode ser bíblica. O Messias não vem a uma terra prometida que está desabitada ou que está cheia com um outro povo qualquer que deva ser expulso para os judeus poderem entrar. Não é esse o caso. Ele volta a uma terra que está ocupada por seu próprio povo, que o rejeitou e ainda não o conhece. Eles estão cercados pelos exércitos do mundo, que estão determinados a exterminá-los. É nesse momento, quando eles virem a realidade de uma provável destruição pelos exércitos do anticristo, é nesse momento que Cristo vem resgatá-los. Como vem para resgatar seu povo em Armagedon e também para revelar-se a eles, eu pergunto a vocês, como Cristo vem em Armagedon e também para se revelar a eles, eu pergunto a você, onde é Armagedon? É em Israel. Por que essa batalha está para ser travada? Por quê? Essa é a resposta. Os judeus ocupam aquele território. É para seu povo, de volta em sua terra, que Cristo vem. Se eles não estiverem lá, a segunda vinda não tem sentido e não pode nem acontecer. Ouviu o que eu disse? Durante os 40 dias agitados que Cristo passou com os seus discípulos após a sua ressurreição, falou com eles das coisas concernentes ao reino de Deus, conforme ficou registrado em Atos, capítulo 1, verso 3. E ele, sem dúvida, reformulou as suas palavras antes mal compreendidas. Uma questão restou. E os discípulos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o templo a Israel? Atos 1:6. Eu ouvi esses dias alguém ensinando na internet dizendo que nem o filho sabe o dia da sua volta.
Jesus falou isso realmente. Mas depois de ressurreto, Pedro fez essa pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja se não foi a mesma pergunta. Formulada de maneira diferente, mas é a mesma pergunta. E ele não disse que não sabia. Não. Ele não disse que não sabia. A linguagem dessa pergunta revela o conhecimento básico dos discípulos sobre os ensinamentos que acabavam de receber de Cristo a respeito do reino milenar. Primeiro, que o reino realmente seria restaurado a Israel. Segundo, que o reino ainda não havia sido instalado. E terceiro, que Cristo, não a igreja, era o único que poderia restaurá-lo. Cristo era o único que poderia restaurá-lo. E eu digo, com toda certeza, que se qualquer dessas suposições envolvidas em sua questão fosse falsa, Cristo certamente os teria corrigido. Como ele não os corrigiu, os 3 pontos ficam intactos. Certamente, ele não disse, como alguns ensinam hoje em dia. Vocês não percebem, eu falei que ele não disse o que eu vou dizer agora. Vocês não percebem que desde que eles me crucificaram, Deus excomungou os judeus? Excomungar é uma linguagem católica romana, né? Deus excluiu os judeus? Israel não tem mais lugar privilegiado nos planos de Deus. Muita gente diz isso. Ele não tem nada a ver com o reino. Tudo diz respeito à igreja agora. É um ensino. É um ensino falso. É um ensino diabólico. Mas ao invés disso, Jesus simplesmente replicou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos 1, verso 7. Confira. Nós temos observado algumas das consequências de afirmar que, apesar de Deus ter escolhido Israel e lhe ter dado promessas especiais no passado, ele o tenha rejeitado quando os judeus crucificaram seu Messias. A dedução mais lógica e óbvia dessa crença, que é um ensino crescente até entre os cristãos modernos, é que Israel, apesar de várias profecias afirmando o contrário, não tem maior direito que os árabes à terra que agora possui. Esse ensinamento, se fosse verdadeiro, faria de Deus, eu repito, um mentiroso. De acordo com esse raciocínio, meu amado irmão, a terra onde Deus colocou o seu nome, confira primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 36, e que ele disse que nunca esqueceria, confira no livro de Levítico 26, verso 42, apesar dos pecados de Israel, eu disse apesar dos pecados de Israel, também não teria nenhuma significância para os planos de Deus. A igreja, de acordo com essa doutrina que eu disse, torno a dizer, é diabólica, é agora o Israel espiritual, e todas as promessas que Deus fez a Israel pertencem à igreja, é o ensino deles. A terra, porém, é obviamente uma exceção. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja? A igreja, composta de vários, se não de centenas de milhões de pessoas vivendo no mundo todo, não precisa da terra de Israel.
realmente a igreja inteira jamais poderia viver naquela pequena área. Você já reparou como Israel é pequenininho? Então, o território não tem mais importância. Esse ensinamento é uma negação direta a um grande número de profecias que prometem a terra a Israel para sempre, forever, para sempre. Agora, é claro, vamos falar um pouquinho sobre bênçãos e maldições? Parece tanto que o povo gosta de falar sobre isso. É claro que aqueles que identificam a igreja como sendo o novo Israel de Deus só estão interessados em receber as bênçãos prometidas a Israel. E no momento das maldições, eles deixam as maldições só para Israel. É verdade. Tal interpretação encontra dois sérios problemas. Dois sérios problemas. Primeiro, a maioria das bênçãos que Deus deu a Israel, por sua própria natureza, jamais poderia ser aplicada à igreja. E segundo problema, as maldições e as bênçãos estão interligadas. Logo, a igreja não pode receber as bênçãos sem aceitar também as maldições. Mas eles não querem isso, querem as bênçãos e a maldição para Israel. As maiores bênçãos de Israel, na verdade, vem com a restauração daquilo que Israel perdeu por causa dos castigos de Deus como resultado da sua desobediência. Só esse fato deixa claro que Israel e a igreja são duas entidades distintas, ou seja, duas entidades diferentes. Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Ninguém tenta aplicar os julgamentos de Deus para Israel. Ou seja, ser retirado de sua terra e espalhado pelo mundo. Ninguém tenta aplicar esse castigo à igreja, porque, obviamente, eles não se aplicam. A igreja já está espalhada por toda a terra, e não como castigo, porque em todas as nações as pessoas creem em Cristo Jesus. Isso não é castigo, isso é bênção. Então, as bênçãos que resultam da eliminação desses castigos também não se aplicam. Porém, quase toda bênção que está para vir a Israel é dessa natureza. E assim, simplesmente não poderia ser reivindicada pela igreja. Vamos começar a concluir o nosso vídeo de hoje, falando sobre dois destinos diferentes. É óbvio, com base num estudo simples e rápido, das profecias sobre a igreja e Israel, que destinos distintos esperam cada um. Um destino para a igreja, outro destino para Israel. Por exemplo, o destino do povo de Israel é ser trazido de volta à sua própria terra, de todos os lugares do mundo por onde estão espalhados. E a igreja nunca teve um território próprio, nunca foi retirada do seu território, porque nunca teve, e certamente não pode ser trazido de volta de lugar nenhum. A igreja está espalhada nos 4 cantos da terra, se o destino da igreja é o céu. Ambos, Israel e a igreja, exercem papéis importantíssimos nos últimos dias, e profecias específicas
específicas dizem respeito a cada um. Deixar de fazer diferença entre os dois resulta numa séria distorção da profecia bíblica, e especialmente daquelas que dizem respeito ao arrebatamento e à segunda vinda de Cristo. As distinções que separam Israel e a igreja tornam inaplicáveis para a igreja para sempre as promessas que Deus fez a Israel. O que é para Israel é para Israel. O que é para a igreja é para a igreja. A própria natureza das promessas de Deus exige que elas se apliquem a um grupo étnico específico de pessoas que viveram num determinado local da terra, foram dispersados do mesmo local e retornaram para lá nos últimos dias. Em contraste, a igreja, que não existia quando essas promessas foram feitas e nem é mencionada no Antigo Testamento, longe de ser o único povo étnico identificável, é composta de multidões de toda tribo, língua, povo e nação, conforme você pode ler em Apocalipse 5, verso 9. Não se pode, amados irmãos, ser suficientemente enfático em afirmar que, se quisermos entender o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, devemos diferenciar Israel da igreja. Caso contrário, iremos confundir os papéis distintos que cada um deve desempenhar. A igreja tem seu papel, Israel tem seu papel. Se substituirmos Israel pela igreja, então ficaremos completamente confusos em relação a profecias e não poderemos entender os tempos em que vivemos, que são descritos na palavra como os últimos dias. Que Deus abençoe você. Chegamos à conclusão do nosso vídeo de hoje. O nosso próximo vídeo, se Deus quiser, falará sobre esta geração, ok? Estarei falando sobre Mateus 24, 33 e 34, quando ele diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que meu retorno, esse meu retorno estou colocando aqui agora, está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24, 33 e 34 será o tema do nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Peço a você que compartilhe. Peça aos irmãos que assistirem, aos seus amigos, para dar um like aí. Isso é importante para mim. Você estará me ajudando a continuar pregando o Evangelho. Que Deus abençoe você e que sejam abertos os olhos do vosso entendimento para compreenderdes a palavra de Deus. Não por mim, que eu não sou, eu só posso falar até o ouvido de vocês. Quem pode falar dentro do seu coração é o Espírito de Deus. Ele está comigo, está contigo em todos os lugares em que se encontra a igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?